Graças nós damos a Deus por mais um sábado estarmos aqui na sua casa de oração para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Antes de nós começarmos a ler as Sagradas Escrituras e ver um pouquinho do que Deus quer falar conosco nessa manhã, eu gostaria de conversar com os irmãos, né, Milton? E eu vou fazer algumas perguntas. E eu gostaria que os irmãos respondessem o que eu estou pensando, né? Desse jeito. Mas assim, eu queria saber dos irmãos, conversar um pouco com os irmãos. Deixa eu formular a pergunta de uma forma que dê a entender o que eu quero passar, né? Vamos falar assim, nós vamos levar daqui dessa terra uma coisa para o céu. E o que é? Viu só? O nosso caráter. Quando faz as perguntas certas, a resposta é fácil. Nós vamos levar o nosso caráter para o céu. Agora eu queria saber dos irmãos, né? Deus deixou a Bíblia para nós. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. Mas o que Deus queria mostrar para nós, o que Deus queria que nós fizéssemos com a Bíblia? Para que serve a Bíblia na nossa vida? Olha lá, viu só? É quando faz a pergunta certa, para moldar o nosso caráter, transformar o nosso caráter. Porque nós vamos levar só o caráter para o céu. Então, como nós sabemos qual é o caráter que Deus quer de nós? Através da Bíblia. Estudando a Bíblia, nós sabemos qual é o caráter que Deus quer de nós. E qual é o caráter que Deus quer de nós? Perfeito, igual o dele, né? Na nossa escala de perfeição, mas perfeito igual Deus é perfeito. Ele diz ser santo, assim como eu sou santo. Tem um texto na Bíblia que diz que o povo perece por falta de conhecimento. E agora eu queria ler com os irmãos, nós vamos estudar um pouco hoje sobre o caráter de Deus. Porque se o nosso caráter tem que ser igual ao dele, e a Bíblia mostra para nós como é esse caráter, nós vamos estudar e conversar um pouco sobre o caráter de Deus. Mas antes de nós entrarmos a fundo no caráter de Deus, eu gostaria de ler o que se encontra em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, um texto da Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Jeremias diz que você não deve se gloriar na riqueza, não deve se gloriar na sua força, não deve se gloriar em outras coisas, na sua sabedoria, mas se glorie em conhecer a Deus. Por quê? Porque conhecendo a Deus, nós vamos transformar o nosso caráter segundo a vontade dele e vamos estar aptos para entrar no céu. Então isso é o que se gloriar. Nós podemos se gloriar quando nós conhecemos a Deus, transformamos o nosso caráter, porque assim nós vamos estar aptos a entrar no céu, né? Tem um texto que eu gostaria de ler para os irmãos, para entrarmos a fundo já, começarmos sobre o caráter de Deus. O texto se encontra no livro Fé e Obras, que diz assim, presta atenção, por que é importante nós estudarmos sobre isso? O entendimento do povo de Deus tem sido entenebrecido. O que é entenebrecido? Desconhecido, obscurecido. Tem sido obscurecido, pois Satanás tem representado erradamente o caráter de Deus. Nosso bom e gracioso Senhor tem sido apresentado perante o povo, revestido dos atributos de Satanás. E os homens e mulher que têm estado à procura da verdade, por tanto tempo, têm olhado a Deus através de um falso prisma, que é difícil espancar de seus olhos a nuvem que obscurece sua glória. Então o texto vem dizendo para nós que Satanás ele tem escurecido, entenebrecido o caráter de Deus. E ele tem colocado no lugar do caráter de Deus o seu caráter. Então muitos homens e mulheres hoje, quando olham para Jesus, veem um Deus tirano, veem um Deus autoritário, veem um Deus indigno. E esse é o caráter de Satanás. E Satanás fez isso, ele colocou o caráter dele para nós enxergarmos em Deus. E diz que muitos que buscam conhecer o caráter de Deus é difícil, porque essa nuvem é difícil de sair. É por isso que nós devemos estudar sobre o caráter de Deus.
É por isso que nós devemos entender o que Deus é para nós. Como que é o caráter de Deus? Porque se nós enxergarmos Ele como um Deus autoritário, é dessa forma, Ele vai pedir para nós fazermos algo. Meu filho, faz isso que é melhor para você. E nós vamos olhar e falar assim, nossa, Deus só manda eu fazer as coisas, eu não posso fazer nada, é tudo do jeito que Ele quer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Olha como Ele é um Deus autoritário. Isso é Satanás que colocou. Ao invés de olharmos para Deus de uma forma, Ele está pedindo isso para o meu bem. Ele é um Deus de amor, Ele quer o meu bem, Ele quer o meu melhor. Uma das coisas que nós encontramos na Bíblia que reflete o caráter de Deus é, vamos ver se vocês estão pensando igual eu, é a lei. A lei é uma transcrição do caráter de Deus. E os irmãos já pararam para pensar sobre isso a fundo? Hoje eu queria fazer um exercício com os irmãos, né? E um exercício gostoso e saudável. Porque nós sabemos que a lei é uma transcrição do caráter de Deus. E eu gostaria de perguntar para os irmãos agora, e eu tenho aqui, já vou adiantar de antemão, as minhas respostas, mas essas respostas eu não quero que seja igual a minha. Cada um pode dar a sua opinião, né? Porque não tem resposta certa para isso. Aí vai da interpretação de cada um. O que eu queria saber, e vocês podem responder à vontade. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O que esse mandamento revela do caráter de Deus para nós? A avó já respondeu o que eu coloquei aqui, né? Que Deus é soberano. Exatamente. Mais algum? Ele é único. Deus é o soberano, Ele é único. Ele tem um lugar dele e nesse lugar ninguém chega. Oi? Ele é o criador de tudo. Então, quando nós vemos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós entendemos então que o caráter de Deus, ele tem um caráter soberano, que o caráter de Deus é único, ele é único em questão de ser Deus. Sobretudo, o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Nós vamos falar só a primeira parte, né? E o que mostra do caráter de Deus esse segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. O que mostra para mim, irmãos, o que mostra para mim esse segundo mandamento quando diz Deus é incomparável, exatamente. Quando diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ele está se colocando novamente como o único. Que qualquer coisa que nós façamos aqui na terra não chega nem aos pés do que ele é. Então ele diz assim, por que vocês vão fazer alguma coisa, por mais bonita, por mais bela que seja, por que vocês vão fazer alguma coisa que não se compare em nada comigo? Não tem sentido nós fazermos algo que não chega nem perto da maravilhosidade que é Deus. Não chega perto de representar minimamente o que é Deus. E o terceiro mandamento é não tomar o santo nome de Deus em vão. O que mostra para nós esse mandamento? Isso, mostra para nós que Deus é um Deus de respeito. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de gracinha. Mostra que ele é um Deus de respeito. Mostra que ele é um Deus sério. Que ele não leva com leviandade as coisas dele. Então ele diz assim, o meu nome é santo. E se é santo, algo santo, não tem por que vocês ficar colocando em brincadeira, não tem por que vocês ficar colocando ou falando vãmente. O meu nome é santo. E quando invocado, ele diz, quando vocês me invocam, eu vou ajudar. Então, se nós ficarmos falando o nome de Deus trivialmente, ele não gosta. Por quê? Porque ele está escutando. Imagina toda hora nós ficando, Deus, nossa, meu Deus, meu Deus. Aí ele presta atenção e não é nada. Quando o invocado diz que ele se curva para ouvir o que nós estamos falando. Então não é para ser tratado com leviandade. Mostra que Deus é um Deus sério. Que ele está escutando tudo que nós falamos e que todos falam. Então que nós devemos levar com seriedade. E agora, o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O que o quarto mandamento mostra para nós? Reflete do que o quarto mandamento reflete do caráter de Deus. Para mim, o que o quarto mandamento reflete é o amor de Deus. Para mim. Porque ele precisa de um dia de descanso? Deus precisava? Não. E ele criou o sábado para ser adorado, mas também
Porque o ser humano precisava de um dia de descanso. Precisava de um dia para lembrar que ele é Deus e adorar a Deus. Ele precisava ser adorado. E sabia que nós precisaríamos de um dia de descanso. Então ele criou o sábado para isso. Ele pensou em nós nesse dia. E pensou nele também. Como pai, ele quer ser lembrado. E quer que os seus filhos estejam bem. E mostra para nós que ele é um Deus criador. Mostra para nós que ele é um Deus que gosta, né? O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O que mostra para nós sobre o caráter de Deus honrar pai e mãe? Oi? Respeito. Mostra que ele é um Deus que ele é organizado, tem ordem, que ele tem hierarquia. Até no céu existe isso, hierarquia, né? Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, existe hierarquia no céu. E da mesma forma existe hierarquia aqui na terra. Os filhos obedecem aos pais, e os pais aos seus pais, e os seus pais aos seus pais aos seus pais, e todos a Deus. Privilegia a família, mostra que ele é um Deus de família. O caráter de Deus é um Deus de família também. Então, assim, nós vemos várias coisas que Deus mostra para nós através da sua lei e do seu caráter. O sexto mandamento é: não matarás. E o que o sexto mandamento mostra para nós? Que o caráter de Deus é um caráter de vida. Ele é o doador da vida, ele é dono da vida, ele é um Deus de vida, não de morte. Quem tem o caráter de morte é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida, vida em abundância. Ele é um Deus de vida. Então, quando ele pede para não matar, mostra através do caráter dele que ele dá valor à vida. Todas as vidas, que não é nosso direito. Que quem faz isso é o inimigo, né? Não o povo que se diz povo de Deus. Revela isso através do caráter dele. E o sétimo mandamento: não adulterarás. O que mostra o sétimo? Compromisso. O que mais? Ordem. Fidelidade. Mostra que ele é um Deus fiel. Mostra que ele é um Deus de compromisso, né? O sétimo mandamento, não adulterarás, ele é muito amplo. Não é só entre marido e mulher, né? É um não adulterarás com Deus também. Com Deus. Porque você adorar falsos deuses, você está adulterando com Deus. E ele mostra que ele é um Deus de fidelidade. Você fez um compromisso com ele, você fez um compromisso com seu parceiro, você tem que ser fiel a esse compromisso. É um Deus de fidelidade. O oitavo mandamento: não furtarás. Não furtarás mostra para nós que ele é um Deus justo. Né? Mostra que ele é um Deus justo. Se você trabalhou, você conquistou, é seu. O outro não pode vir e pegar, porque isso é injusto. E Deus é um Deus de justiça. E ele não gosta de injustiça. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mostra para nós que ele é um Deus verdadeiro. Mostra para nós que ele é um Deus de verdade. Que quem diz falso testemunho é filho do diabo, do inimigo. O caráter de Deus é um caráter verdadeiro, de verdade, justiça, fidelidade. E o último mandamento: não cobiçarás nada do seu próximo, nem coisa alguma. O que mostra para nós? Mostra para nós que a verdadeira felicidade é você ser feliz com o que você tem. E correr atrás e buscar aquilo que você não tem de forma justa. De forma justa. Então, se nós fôssemos ficar falando aqui dos 10 mandamentos, nós ficaríamos o dia inteiro falando aqui sobre aspectos que os 10 mandamentos traz do caráter de Deus para nós. Mas qual é o principal de tudo? Qual que é a essência de tudo? O amor, né? É o amor. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus verdadeiro. E o resumo de tudo é que Deus é um Deus de amor. Por ele ser um Deus de amor, todo o resto acontece naturalmente. Não tem como você amar alguém e ser mentiroso. Não tem como você amar alguém e ser infiel. Não tem como você amar alguém e não ser verdadeiro, respeitoso, honesto. Não tem como. Então ele mostra para nós que ele é um Deus de amor. O texto de Caminho a Cristo, vou ler um pedaço de Caminho a Cristo que diz para os irmãos:
A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia quando Moisés orou: rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então, quando Moisés pediu para Deus: rogo para ver a sua glória, o que ele estava querendo dizer? O que ele queria? O que é a glória de Deus? É o caráter, é a essência de Deus. É Deus como essência. Então ele pediu assim: Senhor, eu quero ver você, Deus, eu quero ver você, a sua essência, como você é verdadeiramente, a sua divindade. E aqui vem explicando para nós que Deus permitiu, né, ver o vulto. E o que era? Amor, bondade, misericórdia, paciência. Esse era o caráter de Deus. E o inimigo coloca como arbitrário, né, injusto, autoritário. O caráter de Deus não é assim. E nós temos que entender, irmãos, que Satanás não quer que nós conheçamos ou compreendamos verdadeiramente o caráter de Deus. Por quê? Porque se nós conhecermos, igual Jeremias diz, que a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós vamos ter vontade de ser igual a Ele. Por isso que Satanás não quer que nós conheçamos a Deus verdadeiramente. Porque nós olhamos para Deus e vemos um Deus tirano, muitas vezes, né? Um Deus tirano, autoritário, arbitrário. E nós pensamos assim: eu não quero mudar o meu caráter para ser dessa forma. Agora, se nós olhássemos para Deus e víssemos um Deus de amor, misericórdia, bondade, nós falamos muitas vezes isso. Não, Deus é amor, Deus é misericordioso, e falamos. Mas quando olhamos para Deus, não enxergamos dessa forma, muitas vezes. Porque se nós enxergássemos, nós queríamos mudar. Porque nós sabemos que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E se Ele é perfeito, nós sabemos que é o melhor. E nós devemos fazer igual, buscar ser igual. E por que muitas vezes eu sou estressado? Muitas vezes eu irado, né? Sem paciência, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão? É porque nós olhamos para Deus e não enxergamos o verdadeiro caráter de Deus. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti, só por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3, diz assim, que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. A vida eterna é essa, conhecer a Deus. Quem aqui quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo. Todo mundo. E como nós vamos chegar no céu? E a vida eterna é essa. É o quê? Conhecer a Deus. Conhecer Jesus. Por quê? Porque conhecendo a Deus, nós vamos nos transformar, mudar. E sabe o que é interessante, irmãos? É esse texto que eu vou ler aqui, o último texto para os irmãos. Esse texto é interessante. Presta atenção. Unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção, podemos apreciar devidamente o caráter de Deus. A obra da criação foi uma manifestação de seu amor, mas o dom de Deus para salvar a culpada e perdida raça unicamente revela as infinitas profundezas da ternura e compaixão divinas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto diz para nós que unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção, podemos apreciar devidamente o caráter de Deus. Existem outras formas de contemplar o caráter de Deus? Existe. Através da natureza, através da Bíblia. Mas a melhor forma para nós entendermos o caráter de Deus, porque a essência do caráter de Deus é o quê? O amor. E a melhor forma de entendermos essa essência e o caráter de Deus, é a melhor forma para transformar o nosso caráter, porque é só contemplando o caráter de Deus que nós vamos ser transformados, é através do plano da redenção. O texto diz que a obra da criação foi uma manifestação do seu amor. Foi ou não foi? Foi. A obra da criação não mostrou o amor de Deus? Mostrou. Deus foi lá, fez Adão,
Eva, o mundo maravilhoso, Jardim do Éden, todos os animais. Isso não é amor? É amor. Claro que é amor. Mas ele fez isso por todos os mundos criados. Ele criou todos os mundos, não foi? Agora, qual foi o único mundo que ele veio morrer? O nosso. Então a criação foi uma manifestação do amor de Deus. Mas o dom de Deus para salvar a culpada e perdida raça unicamente revela as infinitas profundezas da ternura e compaixão divina. Quando Jesus veio morrer por nós, ele revelou a infinita ternura de Deus, o amor de Deus, o infinito amor de Deus. Nós já comentamos várias vezes sobre esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não existe palavra para descrever o amor de Deus. E ele mostra, a profeta mostra que através desse texto foi infinito o amor de Deus. Infinito é incalculável. Não tem como alcançar, não tem como entender. Não tem como nós entendermos o plano da redenção por completo aqui na Terra. Nós vamos passar a eternidade estudando o plano da redenção. Mas é através do estudo desse plano da redenção, é através do estudo de Jesus vir ao mundo, morrer por nós, é que nós vamos nos transformar. É dessa forma. Essa é a forma principal, a melhor forma de transformar. É olhar para tudo que Deus, não só Jesus, mas o papel de Deus, o Pai, o papel de Jesus e o papel do Espírito Santo no plano da redenção. Ver o amor de cada um, porque Jesus veio morrer por nós, que amor maravilhoso. O Pai deixou seu Filho vir morrer por nós, que amor maravilhoso. E o Espírito Santo é o que está conosco hoje, nesse mundo de pecado, que amor maravilhoso. Que nós possamos compreender, irmãos, o verdadeiro caráter de Deus e nos transformar. Porque o que Satanás ele faz é colocar o caráter dele em Deus. Por quê? Porque ele sabe que se nós entendermos e compreendermos o amor de Deus verdadeiramente, nós vamos querer mudar, não vamos querer continuar desse jeito. Ele sabe, ele conhece. Por quê? Porque ele conhece o caráter de Deus. Ele esteve lá. Ele sabe como que é. Ele viveu, ele conhece, ele sabe. Ele sabe que essa experiência transforma a vida. Ele já passou por isso. Já viu outras pessoas sendo transformadas. Então é por isso que ele escurece, entenebrece o caráter de Deus, para que nós não possamos nos transformar. Que nós possamos compreender, irmãos, o caráter de Deus. Esse é o meu desejo nessa manhã para todos. Amém?